Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa a falar de mitose, aquela piadinha, velho. O que a célula disse quando ela foi no barbeiro? Mitose. Tá, tudo bem, deixa isso pra lá. Gente, a célula é tão assim diferente de tudo e de todos que a gente possa imaginar que ela se divide para poder se multiplicar. Então, para aumentar o número de células, a gente tem uma divisão celular. Meio doido isso, né? Bora falar então sobre isso? Bora falar sobre a divisão celular, mitose das células, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e já assina a minha chamadinha dando like nesse vídeo. Bora lá! Bom, então bora falar sobre isso? Para a célula se dividir, a primeira coisa que ela tem que fazer é duplicar o DNA. Então, adenina, timina, citosina, guanina, aquela questão de duplicação de DNA que vocês viram, se vocês não viram ainda, tem uma aula sobre isso no canal. Esse DNA ele precisa se duplicar. Antes, então, do período de divisão celular, a gente vai ter um período chamado intérfase ou interfase. Eu já vi professores falando dos dois jeitos, mas relaxa, a prova não é oral, então vamos ficar de boa em relação a isso. Nesse período, a célula vai duplicar o DNA. E como vai funcionar isso? Vai funcionar mais ou menos de acordo com esse gráfico que eu coloquei aí para vocês, né? Vamos lá no pornográfico. A gente vai ter uma quantidade de DNA na intérfase que vai ser dividida em G1, certo? Que está aqui, S e G2. Então, essas são as divisões da intérfase, ou interfase, como eu disse para vocês. E o que vai acontecer em G1, em S e em G2? Em G1 e G2 vai acontecer praticamente a mesma coisa, que é o quê? Né? Síntese de RNA. O que é síntese? Produção. E de proteínas, certo? Síntese de RNA mais proteínas, certo? Certo. E em G2 também síntese de RNA mais proteínas, beleza? Porém, em S, a gente vai ter a síntese, ou a duplicação do DNA. Sintetizar, duplicar, nesse sentido aqui tá valendo. Duplicação do DNA. E como que fica isso no nosso pornográfico, né? No nosso gráfico? Olha só, em G1, o meu cromossomo, ele vai estar com uma cromátide, faz de conta que isso aqui é uma cromátide, um filamento de DNA somente. Em S, isso vai começar a se duplicar, então vocês podem até ver em alguns livros alguma coisa mais ou menos assim, mostrando que uma parte está duplicada e a outra não. E em G2, o meu cromossomo ele já vai ter as duas cromátides, que são chamadas de cromátides irmãs, certo? Então, lá no S é que essa duplicação vai estar acontecendo. Por isso que aqui eu vou ter uma quantidade de DNA, beleza? E quando eu chegar em G2, eu vou ter uma outra quantidade de DNA, porque aconteceu o quê? O S, a duplicação do meu material genético, do meu DNA. E por que é importante duplicar esse material? Porque eu vou dividir esse material, uma parte dele vai para uma célula e uma parte vai para outra célula. Como vai funcionar isso mais ou menos então? Olha só, a divisão celular ela vai ser dividida em dois momentos. A cariocinese, cário vem de núcleo, beleza? E cinese de divisão, então vai ser o quê? A divisão do núcleo. E essa divisão do núcleo vai ser aquilo que vocês já estão carecas de saber, que a gente vai falar bastante hoje na aula, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. E ela vai acontecer em 4 etapas, ok? E a citocinese, cito vem do quê? De célula ou de citoplasma propriamente dito nesse momento da aula, citoplasma, que vai ser o quê? A divisão do citoplasma, certo? No primeiro momento, a gente vai estar falando, quando eu falo de mitose e meiose, eu falo principalmente da cariocinese, que é a divisão do quê? Do meu material genético, joia? Então a gente vai falar sobre isso. Olha só,
Qual que é a função, então, da mitose? Para que serve a mitose? Quando eu era criança era um pouco terrível, né? Então eu tenho uma das funções da mitose aí. Já pensou se todos os cortes que eu tinha feito enquanto criança, que eu subia em árvore, andava de bicicleta, caía, me machucava, né? Eu sempre fui meio pata para me ver caindo. Se eles tivessem aberto até hoje, ia parecer um zumbi andando pela rua, né? Um morto-vivo, todo ensanguentado. Então não é assim. A gente vai ter o quê? Como função de mitose, a cicatrização. Então, graças à mitose, eu não tenho mais aquelas feridas todas abertas, né? Elas se fecham, se fecharam. Outra função da mitose é a reposição celular. Então, ela repõe as células que estão faltando, reposição celular. Né? Tem células que têm ciclo de vida. Né? Por exemplo, as hemácias têm um ciclo de vida de 120 dias. Então, essa reposição dessas hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, vão acontecer graças à mitose, né? Então, a gente vai ter a cicatrização, a reposição celular e até o rejuvenescimento de algumas células, né, que está aí junto com a reposição, sendo relacionado com o quê? Com mitose. Além disso, crescimento. Porque quando a gente foi formado, a gente era lá uma única célula, o zigotinho, proveniente da junção do espermatozoide e do ovócito. Então, assim, se a gente hoje tem esse montão de células que nós temos, é porque essas células foram se reproduzindo. Então, o crescimento também é a função. Uma reprodução que a gente chama de reprodução assexuada, certo? Então, a reprodução assexuada, que é aquela sem variabilidade genética, ela também é função da mitose. Por exemplo, tem uma planta lá, uma violeta, né? Sabe aquelas plantinhas de escritório normalmente? Aí eu vi que a folha dela é linda, a florzinha cor-de-rosa, e eu quero uma mudinha dela. O que eu faço? Eu pego uma folha dela, coloco lá na água, deixo enraizar, deixo crescer, e graças à mitose vai desenvolver raízes ali naquela folha, ok? Então, esse tipo de reprodução, que a gente chama de reprodução assexuada, não tem variabilidade genética, é graças a quê? Graças à mitose. É igual quando a gente planta mandioca, que você pega o caule da mandioca, divide ele em várias partes, e desses caules vão ter mitose ali, e cada um vai formar, né, um pé de mandioca diferente. Então, também é uma reprodução assexuada, que é graças à mitose. E a gente tem também a mitose no papel do quê? De formação de gametas. Vamos colocar aqui, ó. Formação de gametas de vegetais. Cuidado, tá? Formação de gametas dos vegetais, tá? Então, das plantas, dos vegetais, a gente vai ter também mitose. Por favor, não esquece disso, porque animais é meiose. Mas no caso dos vegetais, será mitose. Não esquece disso, anota isso aí em qualquer lugar, mas não perde essa informação, porque eu já vi muita gente errar esse tipo de questão por causa disso, por confundir realmente, e porque às vezes a gente não precisa saber tudo, mas aí se você está assistindo essa aula, já pensa nisso, por favor, tá? E qual que é o esquema, então, da mitose? Como funciona? Qual é o resumo da mitose? Eu vou ter uma célula 2N, tá? E ela vai se dividir em duas células também 2Ns. Olha que doido isso, né? Olha que estranho. Ela vai manter o número de cromossomos. Então, graças a isso, a mitose é chamada de equacional. E o que é uma equação? Uma equação é uma igualdade, né? Lembra lá da matemática? X é igual a 5 mais y ao quadrado, suponhamos. Isso aqui a gente tem uma igualdade, então vai ser uma equação, certo? Uma equação no caso do segundo grau, mas tudo bem, deixa isso pra lá. A gente vai ter, então, uma célula diploide se dividindo em duas células também diploide. E por isso que é uma equação. Por isso que a gente fala que ela é equacional, porque ela vai manter o número de cromossomos da célula-mãe. Kátia, mas como assim ela mantém os números de cromossomos da célula-mãe? Não estou achando isso muito estranho. Como que ela pode manter se ela está se dividindo? Lembra que eu falei para vocês que lá na intérfase o material genético, o DNA, ele é duplicado? Então, o nosso cromossomos lá, ele vai entrar com duas cromátides. Então, faz de conta que isso aqui é um cromossomo, né? Cromossomos. E aí, a gente vai ter aqui, por exemplo, 2 cromossomos, certo? Só pra gente fazer de conta. Faz de conta que o meu N, nesse caso, é N igual a 1. Então, se o meu N é igual a 1, uma célula 2N vai ser 2 vezes 1.
ou seja, 2. Então, 2 vezes 1, 2 cromossomos. Então, estou representando aqui os meus 2 cromossomos. O que vai acontecer? Eles vão se separar. As cromátides irmãs ou cromossomos irmãos, eles vão se separar, de forma que um pedaço, uma cromátide desse lado aqui vai vir para essa célula e a outra cromátide desse lado aqui virá para essa outra célula. E a mesma coisa vai acontecer com esse cromossomo que está do lado. Um pedaço, uma cromátide virá para essa célula e o outro pedaço, a outra cromátide, virá para essa outra célula. Então, eu vou ter metade desses cromossomos, cada um em uma célula. Isso vai dar ruim para a célula? Não, de maneira nenhuma. Ó, vamos representar essa metade aqui, que veio para cá. Essa outra metade que veio para cá, certo? A outra metade, esse daqui que veio para cá, pra gente não se perder aí. E a outra metade que veio para cá, né? Vou colocar assim. Por que não vai dar ruim? Porque o cromossomo, ele pode se duplicar, o DNA não pode se duplicar, e depois ele vai crescer de novo e vai duplicar e vai voltar a ser um cromossomo com 2 cromátides para a próxima divisão celular. Então, vai se manter o número de cromossomos, joia? Então, a gente só não pode esquecer isso, que uma célula 2N, uma célula diploide, vai formar outras 2 células também diploide. Porque a função da mitose, né, o jeitão da mitose é o quê? As células filhas irão manter o mesmo número de cromossomo que a mãe. Mesmo número de cromossomo da mãe. Vamos abreviar aqui. Anota isso daí. Certo? Tudo bem? E aí, como que vai acontecer isso? A gente vai ter, para isso acontecer, 4 etapas. E quais são elas? Vocês já devem ter ouvido falar nessas etapas, né? Prófase, certo? Metáfase, anáfase e telófase, certo? E qual que é o macete, então, para a gente lembrar? O lembrete disso daqui, né? Prometa, Ana, telefonar. Anota isso daí. Tenha isso em mãos, né? Prometa, Ana, telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, então? O que vai acontecer na prófase, né? A prófase é aquela fase onde a célula vai estar se preparando para dividir. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a célula aqui como um todo. Os centríolos dela vão se duplicar e vão migrar para polos opostos. A carioteca, ela vai se desintegrar, que é a membrana do núcleo. O nucleolo também. Os cromossomos vão se espiralizar, então a cromatina vai formar cromossomo, certo? E a gente vai ter o início da divisão celular. Então, prófase vem de pré, aquilo que vem antes, então é a primeira fase. Vamos anotar então? Centríolos se duplicam e migram para polos opostos. Duplicam e migram, certo? Carioteca e nucleolo se desintegram, certo? E a cromatina vira cromossomo, então a cromatina se espiraliza, fica gordinha. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? É como se eu tivesse a linha de lã solta. Nesse momento, essa linha vai virar um novelo. Então, a cromatina se espiraliza, se condensa. Se condensa para formar o quê? Cromossomos, certo? Então, essas são as etapas da prófase. O que vai acontecer na metáfase? Metáfase a gente vai relacionar com o meio. A gente vai ter um centríolo de um lado, um outro centríolo do outro, certo? E os meus cromossomos vão estar no meio. Como eu estou representando uma célula com 2 cromossomos, eu vou colocar os meus 2 cromossomos aqui no meio, certo? E aqui em volta eu vou ter a membrana celular, lógico, né? A carioteca já foi, mas eu vou ter uma membrana celular aqui em volta. Em volta desses centríolos eu tenho fibras do áster, e eu quero que vocês pensem isso como se fosse o astro-sol,
certo? Fibras do áster, beleza? E aqui também eu tenho fibras do áster, como se fossem os raios do sol. Então, fibras, que são fibras proteicas do áster, beleza? E eu vou ter outros que são maiores, que são chamadas de fibras do fuso. Algumas vão se encontrar com os cromossomos, outras não. E para que elas servem? Elas servem para segurar ali os material genético, os cromossomos, no meio da placa equatorial. Tem algumas que até atravessam aqui. E por que elas são chamadas de fibras do fuso? Porque elas lembram a questão do fuso horário. Como assim, Kátia? Quando eles olharam isso aqui, eles relacionaram com o planeta Terra. Daí eles falaram, bom, esse é o Polo Sul, por exemplo, um lado é o Polo Sul, o outro lado é o Polo Norte, não tem aquela coisa? Polo Sul, Polo Norte, Ariba e Abarro. E o que eu tenho no meio? A placa equatorial. Então, os meus cromossomos, eles estariam, na verdade, no planeta Terra é a linha equatorial, mas aqui eles chamaram de placa equatorial, por causa do Equador. Equatorial. E as fibras que cortam, a gente não tem um fuso horário cortando o planeta? Eles chamaram de fibras do fuso. Então, as fibras do fuso são longas e as fibras do áster são curtas. Só para a gente poder relacionar isso, eu gostaria que vocês soubessem, quando a gente vai fazer um cariótipo, que foi o assunto que eu dei na última aula, a gente pega os cromossomos nesse momento. Por que nesse momento? Porque é o momento que eles estão no grau máximo de espiralização. Então é mais fácil a gente ver o formato desses cromossomos. Então é nesse momento que o microscopista vai tirar a foto dessa célula, vai preparar essa célula, vai tirar essa foto, entendeu? E vai recortar para montar os cariótipos, um por um. Então é mais ou menos assim que vai acontecer. Essa é a metáfase. Então a metáfase, meus cromossomos estão no seu grau de máximo de condensação e estão no meio da minha placa equatorial. E na anáfase, o que vai rolar? Na anáfase, eu imagino esses centríolos puxando esses cromossomos como se fosse um cabo de guerra, gente, sinceramente. E como eles são do mesmo tamanho, eles vieram do mesmo, então digamos que eles são gêmeos, eles conseguem romper o cromossomo. Então ele separa o quê? As cromátides irmãs. Por que eles conseguem fazer isso? Porque há um encurtamento das fibras do fuso. Então essas fibras do fuso que estão saindo aqui dos centríolos, né? Elas são encurtadas. Então imagina ele puxando isso aqui realmente nessa linha, essa fibra proteica, e reduzindo ela. E com isso a gente tem a separação das cromátides irmãs. Então, aqui na anáfase, lógico, eu vou ter citoplasma aqui e membrana plasmática em volta, vamos limitar essa célula, tá? Mas na anáfase, ana em biologia tem muito a ver com o quê? Separação. Então, na anáfase, a gente vai ter a separação, a divisão, tá? Das cromátides irmãs. Separação das cromátides irmãs. Certo? Ou cromossomos irmãos. Vocês podem encontrar das duas formas estão corretas. Falou que é família, falou que é irmão, está relacionado com isso. Então é na anáfase que vai acontecer essa separação, devido ao quê? Ao encurtamento das fibras. Qual o nome dessas fibras que eu coloquei para vocês lá, que lembra o fuso horário? Fibras do fuso. As fibras do áster continuam ali, que são fibras proteicas, são fibras de proteína, certo? E na telófase, para terminar, telo vem de terminal nesse caso, então é a fase terminal, vai acontecer tudo o que aconteceu na prófase, só que ao contrário e em dose dupla. Então, meus centríolos, eles não vão migrar, mas eu vou ter dois separadinhos, beleza? A minha carioteca, que se desintegrou, agora ela vai reaparecer. O que é a carioteca mesmo? A membrana nuclear. Então, ela vai reaparecer. Vai se reorganizar. Não é mágico, é porque é uma proteína, são proteínas, então ela vai se reorganizar. O nucleolo também se reorganiza, certo? E a minha cromatina, que tinha se condensado e virado cromossomo, agora ela faz o processo inverso. De cromossomo, ela vira cromatina. Então, ela sai do novelo e volta a ser o quê? A linha somente. E é lógico que em volta aqui eu vou ter o citoplasma e a membrana plasmática aqui. Então, isso que aconteceu aqui foi a cariocinese. Vamos anotar, então, para a gente não se perder? Então, os centríolos não migram,
centríolos ficam lá quietinhos, então eles não migram. Não migram. Carioteca e nucleolo se reorganizam. Se reorganizam. E por último, a cromatina, o cromossomo, volta a ser cromatina. Ele desespiraliza. Beleza? Joia? Então agora a gente vai falar das diferenças da citocinese entre uma célula animal e uma célula vegetal. Dividir o núcleo. Agora o que eu preciso dividir? Eu preciso dividir agora a célula, o citoplasma, certo? Porque citocinese é a divisão do citoplasma. A célula animal, como ela tem só a membrana plasmática, ela é fácil de dividir, porque a gente vai ter uma força de estrangulamento que vai em busca do centro. Então imagine isso aqui como uma bexiga. Você não pega uma bexiga e não estrangula ela, e você vai apertando ela até que você forma duas bexigas menores? Mais ou menos isso que vai acontecer. E como que é o nome da força que busca o centro? Centrípeta. Então a divisão é uma divisão graças a uma força centrípeta por estrangulamento, certo? Já a célula vegetal, ela tem, além da membrana plasmática, ela tem uma barreira mecânica. E essa barreira mecânica a gente vai chamar do quê? Parede celular. E como ela tem a parede celular, estrangulamento aqui não vai funcionar. Então ela vai ter o quê? Ela vai ter uma organela, certo? Que vai ser o complexo de Golgi, que a célula animal também tem, mas nesse caso ela tem uma função especial, que vai formar uma estrutura aqui enzimática chamada lamela média, tá? Vamos anotar aqui, a lamela média, e essa lamela média ela vai corroer, digamos assim, essa parede celular de dentro para fora. Então é uma força que ao invés de ir buscando o centro, ela vai começar no interior e vai sair para fora. Então ela vai de dentro para fora. Essa força que vai de dentro para fora, a gente vai chamar do quê? Uma força que foge do centro, né? Então é uma força chamada centrífuga, porque ela está fugindo do centro, certo? Não esquece de me seguir lá no Biologia Underline no Insta. Qualquer dúvida você me pergunta, tá? Por hoje é só. E vamos lá essa semana ainda com mitose, né? A gente terminou, daí vai ser meiose. Terminou a mitose, vamos falar de meiose na próxima aula. E manda dúvida pra mim pra gente responder aqui no canal. Até mais, pessoal. Até uma próxima aula.